programa de hoje começa com um assunto bem sério, que é a depressão pós-parto. O problema é bastante comum e as mulheres precisam ficar atentas aos sinais e sintomas dessa doença, que pode acabar transformando essa fase tão maravilhosa da vida, que é a chegada de um filho, num grande trauma. Geórgia percebeu a mudança no próprio comportamento logo depois do parto. Da primeira gravidez, foi um período bem maior, durante 15 dias, mais ou menos, uma depressão bem forte. Ele nasceu de 7 meses, então o neonatologista me falou que teria que ficar com ele mais tempo, se ele tivesse acordado, era para estar sempre aqui. E naquele período eu entrei num processo, cada dia, dentro desses 15 dias, eu me sentia muito mal. Teve um dia que eu senti até vontade de me jogar do apartamento, junto com ele, porque geralmente uma depressão pós-parto você rejeita o bebê. Comigo foi ao contrário, a minha mãe foi me visitar, eu não queria falar com ela, não queria falar com ninguém. Eu me isolei e fiquei o tempo inteiro com ele. Com a menina, na segunda gravidez, eu já estava com 26 anos, foi um período mais curto, mas foi bem mais forte, porque eu rejeitei ela, não queria saber dela. Era culpa porque não estava cuidando do meu outro filho, que só tinha 3 anos. Na hora que a mulher ganha esse bebê, ela tem uma baixa dos hormônios, tanto do estrogênio e da progesterona, baixam bastante, então a mulher começa a ter uma alteração do humor, que começa normalmente 2, 3 dias depois que ela ganha esse bebê. Ela fica um pouco mais triste, um pouco mais debilitada, e que melhoram ali em torno de 2 semanas. Então, quando a gente vai fazer a característica da depressão pós-parto, nós temos aquela mulher que ela não melhora os sintomas com 2 semanas, eles vão se agravando, ela vai ficando cada vez pior, mais triste, ela para de fazer as coisas dela do dia a dia, ela para de cuidar dessa criança, ela fica até se sentindo culpada por não conseguir cuidar do seu bebê. Então, ela para de ver o programa que ela gosta da TV, ela para de limpar a casa. Então, são sintomas assim importantes que vão atrapalhar o dia a dia dessa mulher, né? Sozinha, a advogada notou que estava com depressão pós-parto e, para superar o problema, procurou criar uma rotina, retomando as coisas que gostava de fazer. Eu lia bastante sobre o assunto. Até então, antes eu já havia lido alguma coisa, mas como já estava passando por aquilo, eu me aprofundei mais. E procurei fazer uma autoanálise e eu mesma tentar fazer outras atividades. Para algumas mulheres, o momento mágico da maternidade começa a dar lugar a uma tristeza profunda logo depois do parto. Um sentimento comum depois que o bebê nasce, mas que, se agravado, pode se transformar no que os médicos chamam de depressão pós-parto. A depressão, ela se instala também nesse período, a partir das 2 semanas que a mulher deu à luz, e se não for tratada, se intensifica e pode se tornar uma doença, um transtorno crônico, né? Então, por isso que a gente tem que estar bem atento a fazer um diagnóstico bem feito e diferencial para tratar ou não tratar com medicamentos.